Om Gyanatimmirandasya Gyananjanam Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Gurave Gaurachandraya Radhikaya Istadalaye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namaha Narayanam Guru Vande Sharanyam Bhakta Bandhavam Gauramanovistam Purna Radha Dasyam Pradayakam Nirupanugacharya Paryamburupamam Jari Preshtakam Patita Pavana Bandhavam Yugacharya Narayanam Vanchakalpatarubhyasya Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Namo Bhavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gaura Tuise Namaha Shama Sundara Shikanda Shekara Smiraha Sari Murali Manohara Radhikara Shikamam Kripanide Swapriya Charana Kinkarim Kuru Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Haripriye Vrindai Tulasi Deviyai Priyai Keshavasya Krishna Bhakti Prade Devi Satyavatyai Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ramo 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 Hare Hare. Então, primeiramente, eu gostaria de dar início oferecendo as minhas mais humildes e respeitosas reverências à poeira dos pés de lótus de Paramardhatama Shri Guru Pada Padma, Nitya-lila Pravishta Om Vishnupada Paramahamsa Parivrajaka Ashtottara Sata Srimad Srila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj. E também ao meu mais adorado Shiksha Sannyasa Guru, Nitya-lila Pravishta Om Vishnupada Paramahamsa Parivrajaka Ashtottara Sata Srimad Srila Bhaktivedanta Bharati Goswami Maharaj, que é o autor deste livro que nós estamos lendo, meus amados mestres. E também gostaria de oferecer minha reverência a todos os Shirupada Gauriya Guru Varga, a todos os Sridhanya Sannyasis, Brahmacharis, Vaishnavas e Vaishnavis, e a todos aqui hoje reunidos, as minhas mais respeitosas reverências. Bom, então, pela misericórdia sem causa de Srila Gurudeva e de todos os mestres do passado, presente e do futuro, nós podemos nos reunir mais uma vez para dar sequência à leitura do livro Meus Amados Mestres. E vamos agora fazer a segunda parte da glorificação de Srila Bhakti Pragyana Keshava Goswami Maharaj, que é o Guru do meu Gurudeva. A sua intolerância pelo menor dos desvios. Shri Vinoda Bihari Brahmachari, que era o nome de Param Gurudeva enquanto Brahmachari, ele, através da sua pregação, inspirou o seu irmão mais velho a se abrigar, né, em Srila Prabhupada e se juntar a Mata. Quando Srila Prabhupada ordenou que seu irmão, o irmão dele, né, aceitasse sannyasa, ele se opôs. Embora Shri Vinoda Bihari Brahmachari fosse mais novo, ele então deu uma bronca no seu irmão dizendo: por que você não está satisfazendo os desejos de Srila Prabhupada de te dar sannyasa? Após considerar essas palavras de encorajamento, seu irmão concordou em aceitar sannyasa. Então ele ficou conhecido como Sri Srimad Bhakti Kevala Audulomi Goswami Maharaj. Um tempo após o desaparecimento de Srila Prabhupada, Srila Keshava Goswami Maharaj, ele observou que Srila Audulomi Maharaj
e os seus seguidores estavam se desviando dos ensinamentos de Srila Prabhupada de 3 diferentes maneiras. A primeira, eles estavam ensinando que Hare Krishna Mahamantra não pode ser cantado alto, mas, ao invés disso, silenciosamente, de maneira que ninguém pode ouvir o som da vibração. Perdão, a vibração do som. Tá? Isso, claro, vai contrário aos ensinamentos de Mahaprabhu, onde já se viu não poder cantar os santos nomes alto. 2. Embora Srila Prabhupada pessoalmente tenha iniciado alguns de seus discípulos, incluindo o próprio Audulomi Maharaj, na ordem renunciada de sannyasa, eles todos tiraram as suas roupas açafroadas de sannyasa, de sannyasi, e passaram a usar a roupa branca de Babaji, pregando que o Dharma de sannyasi é estritamente proibido em Kali Yuga. Então, mesmo Prabhupada tendo dado ele mesmo sannyasi para Audulomi Maharaj, ainda assim ele tirou aquela roupa açafroada, colocou a roupa branca de um Babaji e começou a pregar que em Kali Yuga não se podia vestir, ou ser um sannyasi. E o terceiro ponto foi, embora Srila Prabhupada pessoalmente tenha estabelecido o Parikrama de Navadvipa, eles rejeitaram, eles se negaram a realizar o Parikrama de Navadvipa. Incapaz de tolerar até mesmo o menor dos desvios dos ensinamentos de Srila Prabhupada, Srila Keshava Goswami Maharaj, ele rompeu completamente sua relação com Audulomi Maharaj e com todos que o seguiam. Ele jamais aceitaria, ele jamais permitiu que os seus discípulos fossem para a Bagbazar Gaudiya Mata ou para qualquer outro local onde Audulomi Maharaj e seus seguidores estivessem. Se Srila Keshava Goswami Maharaj descobrisse que alguns de seus discípulos foi até a mata de Audulomi Maharaj, ele ordenava que aquele discípulo jejuasse por 3 dias, comendo apenas panchagavya, ou seja, são os 5 produtos que vêm da vaca: o leite, o iogurte, o ghee, o esterco e a urina, tudo misturado, como uma forma de expiação do pecado. Ele dizia: por que você foi lá? Agora você está impuro. Você tem que agora se purificar, fazendo esta expiação. Bom, finalmente então, Srila Keshava Goswami Maharaj, ele decidiu o quê? Processar Audulomi Maharaj e seus seguidores, anunciando bravamente que porque eles não estavam aceitando alguns dos ensinamentos de Srila Prabhupada, eles não poderiam mais ser considerados como os verdadeiros discípulos de Srila Prabhupada. E, em consequência, não deveriam mais serem permitidos viver na mata de Srila Prabhupada. Meu Guru Maharaj, Shri Srimad Bhaktivedanta Madhava Goswami Maharaj, me deu o serviço de transcrever os ditados de Srila Keshava Goswami Maharaj com relação ao que ele ia alegar no seu processo. Então, eu costumava tomar notas daquilo que ele falava, e depois levava essas notas para Sri Srimad Srila Bhakti Rakshakshidhar Goswami Maharaj, que então fazia o quê? Uma correção mínima para uma linguagem mais
clara, e assim, né, eu retornava com o papel para Srila Keshava Goswami Maharaj. Então, por final, eu então levava o documento para a corte, para submeter o processo. No dia em que o juiz estava para dar o seu veredito, Audulami Maharaj e seus seguidores apareceram na corte vestindo roupas açafroadas de sannyasi. Eles estavam seguidos por uma grande procissão que cantava os santos nomes bem alto. E Audulami Maharaj, ele tinha dado sannyasa para 8 pessoas, naquele dia mesmo. Na frente do juiz eles disseram, nós estamos indo fazer o parikrama de Navadvipa, vestindo roupas açafroadas. E estamos também carregando a nossa danda de sannyasi. Além disso, eu estabeleci uma mata em nome de Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur e também estabeleci a sua deidade nessa mata que estamos construindo em Godrumadvipa. Embora anteriormente eles não tivessem planos de ter essa mata, né, em nome de Srila Prabhupada, e nem de manter uma imagem de Srila Prabhupada ali, sentindo-se ameaçados, né, pela iniciativa brava de Srila Keshava Goswami Maharaj. Eles então deram o nome da mata deles de Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Gaudiya Mata. Assim eles negaram todas as alegações colocadas por Srila Keshava Maharaj, né, e de forma audaciosa disseram: vejam só, nós estamos aqui cantando os santos nomes bem alto, vestindo roupas de sannyasa, né? Demos o nome da nossa mata de Srila Prabhupada. Como então ele pode dizer que nós não somos discípulos de Srila Prabhupada? Vendo isso como verdade, o juiz então deu o seu parecer favorável a Audulami Maharaj e aos seus seguidores. Então, parecia, por um lado, que Srila Keshava Goswami Maharaj tinha sido derrotado. Então, eu disse para Srila Maharaj, muitos dos seus irmãos espirituais foram envolvidos, né, nesse processo durante um longo tempo. Eu mesmo trabalhei pesado, né, transcrevendo os seus ditados e os levava para Srila Sridhara Goswami Maharaj para editar e depois levava para a corte, para o juiz. Agora que nós perdemos o caso, você vai apelar, né, desse veredito do juiz? E Srila Keshava Maharaj, então, ele disse, nós vamos apenas dar procedimento, né, a esse caso, se eles novamente, né, fizerem algo contrário aos ensinamentos de Srila Prabhupada. Então ele perguntou, quantos socos você pode tolerar? E eu respondi, nem mesmo um. Eu iria com certeza bravamente me defender deste soco. Então Srila Keshava Maharaj perguntou, e quantos socos você poderia tolerar se suas mãos e pernas estivessem amarradas por cordas? E eu respondi, eu então seria forçado a tolerar quantos fossem os socos me dados. Da mesma forma, então aqui Srila Paramgurudeva disse, da mesma forma, sempre que alguém comete erros e vai contra os ensinamentos de Srila Prabhupada, nós iremos amarrar
suas mãos e pernas e bater neles, né, com o máximo de nossa força, até que eles aceitem aqueles ensinamentos. Então ele explicou: meu único desejo era fazer com que eles novamente seguissem os ensinamentos de Srila Prabhupada. E vendo que agora eles estão seguindo isso, né, eu me dou por satisfeito. Agora eles estão vestindo roupa açafroada, concedendo a ordem renunciada de sannyasa, cantando bem alto o Hare Krishna Mahamantra. Esse era o meu objetivo. Assim, nós fomos vitoriosos. Nossa luta não foi simplesmente... nossa luta não foi outra sequer lutar para estabelecer a verdade apropriada e reconectá-los com o Srila Prabhupada. Então vejam aqui a atitude nobre de Parangurudeva. Aparentemente ele teria perdido, né, o seu processo na corte, só que na verdade a intenção de Parangurudeva não era simplesmente querer ver, né, a derrota e a ruína do seu irmão e seus seguidores, né, mas simplesmente fazer com que eles seguissem, né, o processo tal qual o Srila Prabhupada tinha estabelecido. E vendo que aquela pressão que ele fez deu resultado, pronto. Ele já falou: eu não vou novamente recorrer, né, da sentença como se fosse uma disputa meramente judicial. Não é. Na verdade, o meu objetivo é fazer com que eles se tornem devotos, né, na linha de Srila Prabhupada. Ainda hoje, todos os seguidores de Odulome Maharaj, né, e os devotos da Bhagbazar Gaudiya Mata aceitam o sannyasa, fazem parikrama de Navadvipa e cantam bem alto o Mahamantra Hare Krishna. Tudo isso devido à misericórdia de Srila Keshava Goswami Maharaj. Próximo tópico. Não estamos aqui para lidar com a verdade, com a realidade. Não estamos aqui para lidar com a realidade. Enquanto Srila Prabhupada estava fisicamente presente, Sri Vinoda Bihari Brahmachari desejou comprar um pedaço de terra que era propriedade de um muçulmano, próxima do Srivasangam, né, que era, por sua vez, propriedade da Chaitanya Mata. Os muçulmanos donos da terra, no entanto, se recusaram a vender aquela terra para a Chaitanya Mata, porque eles tinham muita inveja daquela missão que estava crescendo muito, né, e se tornando muito influente em Mayapur. Após alguns desentendimentos, né, devido ao desaparecimento de Srila Prabhupada, Sri Vinoda Bihari Brahmachari oficialmente se separou da Sri Chaitanya Mata, né, e foi para Navadvip Dhama, né, e assim fundou a Sri Gaudiya Vedanta Samiti. Após aceitar sannyasa, ele ficou conhecido como Sri Srimad Bhakti Pragyana Keshava Goswami Maharaj. Após ficarem sabendo, né, que ele havia deixado a Chaitanya Mata, houve uma tentativa de sabotagem à instituição, né, e os muçulmanos então ficaram muito felizes, né, e assim eles foram vender a terra para Parangurudeva. Assim que os devotos da Chaitanya Mata souberam que Srila Keshava Goswami Maharaj tinha comprado aquela terra, eles então quebraram o muro que dividia, né, as duas terras, que era do Srivasangam,
e disseram que tudo pertencia a eles. Quando eu então contei isso para Srila Keshava Goswami Maharaj, ele riu e disse: isso está bem. Quando Srila Prabhupada estava presente, eu queria comprar essa terra, né, daqueles muçulmanos. E isso me irritou, né, quando eles se recusaram a me vender aquele pedaço de terra, né? E assim eu não comprei, né, aquela terra para o meu próprio desfrute, mas para o serviço de Srila Prabhupada. Não existe nenhum problema se Chaitanya Mata agora clama ser dona dessa terra. Ao contrário, eu me sinto afortunado que eles tenham pego essa terra para o serviço de Srila Prabhupada. E ele então concluiu: não estamos aqui para lidar com a realidade. Nosso único dever é servir Srila Prabhupada e os Vaishnavas. Então veja mais uma manifestação de nobreza de Parangrudeva e sem total apego material. Comprou uma terra, gastou dinheiro, né? E o pessoal que ficou lá com a Chaitanya Mata, um pessoal desonesto, né? Enfim, interesseiro, faz uma malandragem, né? Quebra o muro que dividia a propriedade e agora declara ser tudo pertencente a Chaitanya Mata. E Parangrudeva simplesmente disse: tudo bem, já era para eu ter comprado essa terra bem antes e eu queria ter dado para Srila Prabhupada. Então vejam que a visão de Parangrudeva não é que agora a missão pertence a esses discípulos que estão lá gerenciando. Não, ele nunca deixou de pensar que a missão pertence a Prabhupada, que tudo pertence a Prabhupada. A relação que ele tem com Srila Prabhupada é eterna. E ele vê que Srila Prabhupada está por trás de tudo. Até mesmo por trás de colocar esses indivíduos lá na missão, né, como gerentes. Tá? Então, muito bonita essa atitude de Parangrudeva, de não se apegar e simplesmente servir. Próximo tópico. Nós não nos juntamos, né, à mata para adquirir nenhum tipo de propriedade. Um incidente similar aconteceu após o desaparecimento de Srila Prabhupada. Os devotos da Sri Chaitanya Mata queriam vender uma propriedade, um pedaço de terra que lhes pertencia, né, e que tinha um grande jardim, né, de mangueiras, um pomar de mangueiras, perdão. A propriedade estava no local chamado Rautala, em Navadvipa. Srila Keshava Goswami Maharaj, no entanto, se opôs à venda dessa propriedade e processou, né, os devotos da Chaitanya Mata. Sendo incapazes de usar, né, o seu nome para... sendo incapaz de usar o seu nome, né, para processar, né, porque ele já havia sido colocado na prisão anteriormente por uma falsa acusação feita contra ele, ele então utilizou o nome do seu irmão espiritual, Srimad Bhaktivigyana Ashrama Goswami Maharaj e Sri Khagena Prabhu. No entanto, quando os devotos da Chaitanya Mata vieram para o depoimento, né, eles insistiram que nunca quiseram vender aquela propriedade e que eles não tinham intenção, inclusive, de vendê-las no futuro. Eles então apresentaram à corte um documento escrito atestando esse fato. Ouvindo isso, o juiz então encerrou o caso e deu como vencido o lado dos devotos da Chaitanya Mata. Mas ele registrou aquele documento como sendo um documento válido, de que
eles não iriam vender aquela terra, nem hoje e nem nunca. Aí aqui Srila Bharati Maharaj diz, porque eu era muito júnior em relação a Srila Keshava Goswami Maharaj, eu tinha no começo um certo medo dele. Né? Eu nunca perguntava para ele muitas perguntas, nunca fazia para ele muitas perguntas. Eu simplesmente continuava o meu trabalho, né, de transcrever aquilo que ele dizia, né, e gradualmente por essa relação que eu mantinha, o meu medo foi se desfazendo. Quando então eu expressei o meu desapontamento, né, ao perdermos, né, mais um caso, apesar do nosso grande esforço, né, e também gastando muito dinheiro, Srila Keshava Maharaj me disse, você ainda é muito jovem, não pode compreender essas coisas. E eu estava confuso, né, com essa resposta dele. Eu não entendo, né, eu disse a ele. Então ele me explicou. Embora legalmente pareça, né, que nós perdemos o caso, na verdade nós ganhamos. Em realidade, eles perderam o caso. E eu fiquei ainda mais confuso. Novamente, eu não entendo, eu disse. Como pode ser que nós tenhamos ganhado, né, se o juiz deu causa ganha para eles? E Srila Keshava Maharaj disse, aparentemente, parece que eu preciso ser mais direto, né, para que você possa entender. Ouça, nós não nos juntamos à mata para obter nenhum tipo de propriedades, né, para acumular propriedades. Esse caso, né, não foi apenas por um pedaço de terra. Isso foi sobre um princípio. Esta terra pertence a Srila Prabhupada. E ele queria que essa terra fosse usada para a missão de Chaitanya Mahaprabhu. Então, como resultado deste julgamento, eles então agora submeteram um documento formal à corte, declarando que eles jamais venderão essa terra. Agora eles são obrigados a manter aquele pedaço de terra, tal qual eu queria. Tal como eu queria. Então, portanto, nós ganhamos mais um caso. Então vejam mais um exemplo da nobreza de Param Gurudeva. Próximo tópico. Um acharya como um leão. Embora Srila Keshava Goswami Maharaj fosse magro, né, e aparentemente fraco, ele era muito feroz, assim como um leão, na sua conduta e na sua dedicação a Srila Prabhupada. Quando ele manifestou os seus passatempos de doença, né, Guru Maharaj e Jagamohan Prabhu visitaram-no e me levaram com eles, né, para poder servi-los. Durante a visita, Guru Maharaj perguntou a Srila Keshava Goswami Maharaj, como nós iremos continuar com este processo, se você está manifestando esse passatempo de doença? Então, haviam alguns processos rolando na justiça, né, coisa que era normal naquela época, mas Param Gurudeva estava agora doente, manifestando passatempo de doenças. Então, Srila Madhava Maharaj pergunta, né, como vamos então dar sequência a tudo isso? Embora Srila Keshava Goswami Maharaj aparentasse estar muito doente, sua resposta foi tão poderosa que ela continuou ressoando nos meus ouvidos até os dias de hoje. Ele disse, não importa o que aconteça comigo,
os residentes da mata devem continuar com todos esses processos judiciais. Do contrário, eles não terão o direito de permanecer na mata. Então, Parangrudeva já delegou a responsabilidade. Enfim, aqui não menciona qual era o ponto, mas o que eram os casos, mas enfim, o fato é que Parangrudeva ele tinha essa determinação, doa quem doer, a verdade há de ser cumprida e seguida. Okay, próximo tópico. Preocupado apenas com a missão de Srila Prabhupada e não com prejuízo ou com lucro. Logo no começo, na Sri Devananda Gaudiya Mata em Navadvipa, havia apenas 2 quartos. Um para Thakuraji e outro para Srila Keshava Goswami Maharaj e o seu servo. Embora ele tinha poucos objetos, e os seus rendimentos eram muito pequenos, ele foi o primeiro a reiniciar o parikrama anual de Navadvipa Dhama, separado da Chaitanya Mata. Ou seja, dentre todos os irmãos espirituais que deixaram a Chaitanya Mata, Parangrudeva foi o primeiro a reiniciar o parikrama de Navadvipa, o que demandava muito dinheiro. Então ele pegava o quê? Empréstimos de diferentes pessoas para que ele pudesse bancar o parikrama, e receber os peregrinos, sem cobrar nenhuma taxa de participação, tá? E ele jamais se preocupava com prejuízo, ou com lucro. Sua única preocupação era continuar a missão de Srila Prabhupada. Tal era a sua consciência elevada. Srila Keshava Goswami Maharaj costumava dizer: embora muitas pessoas estiveram presentes com Srila Prabhupada durante os primeiros anos, lá na missão, na mata, ele jamais ordenou que nenhum deles fosse mendigar por donativos. Os devotos, eles eram servidos e mantidos através de qualquer doação que as pessoas davam de acordo com o seu desejo, com o desejo delas. E por causa da escassez de mantimentos, para a prachada do lanche, do almoço, todos apenas recebiam um pequeno prato com arroz, e legumes, e verduras. Quando nós fazíamos o parikrama com Srila Prabhupada, todos ficavam sob as árvores. Srila Prabhupada sabia da nossa condição, então ele sempre enviava muitas coisas para nós. Agora, quando nós executamos o parikrama, nós ficamos debaixo de grandes barracas, e servimos grande quantidade de prachada para todos os peregrinos. Embora, em realidade, ele não tivesse muito, Keshava Maharaj não tivesse muitas posses, muito dinheiro, muitos recursos, e tivesse que pegar dinheiro emprestado para fazer o parikrama, ele sempre via, sem sombra de dúvidas, a misericórdia de Srila Prabhupada em toda parte, e nunca
sentiu falta de absolutamente nada. Ou seja, nunca lhe faltou absolutamente nada. Próximo tópico. Peregrinação em um trem privado. Srila Keshava Goswami Maharaj foi a primeira pessoa na Gaudiya Mata, na história da Gaudiya Mata, a organizar parikramas pelos locais sagrados da Índia toda. Ele então reservava um trem privado, né, e conduzia e liderava os peregrinos em diferentes turnês, né, pelo norte da Índia, pelo sul da Índia e outras partes, né, do país. O trem em particular tinha duas seções, né, uma para a cozinha, né, e a outra para limpar, né, os objetos, né, e fazer outros serviços. O grupo de parikrama, né, costumava parar, né, onde quer que eles necessitassem, né, e quisessem, pelo tempo em que eles desejassem, né, e depois se moviam para o próximo local. Muito interessante isso, né, que Parangrudeva fazia, né? Então ele assim Srila Bhaktivedanta Bharati Goswami Maharaj ele termina, tá, essa glorificação de Parangrudeva Srila Bhakti Pragyana Keshava Goswami Maharaj. Então aqui nós vamos encerrar e daremos sequência à próxima aula, que será sobre, deixa eu ver aqui, que será sobre Srila Bhakti Pramoda Puri Goswami Maharaj. Ok? Uma boa noite a todos. Hare Krishna. Vancha kalpatarubhyascha kripa sindhubhya evacha patitanam pavanebhyo vaishnavibhyo namo namaha.